Olá! Não, pera só um minuto. Não era bem assim que a gente tinha combinado, mas eu vou aceitar. Eu vou fazer uma introdução, a gente faz de novo, tá bom? Tá bom, vamos lá. É assim. Olá, meu nome é Denise, eu tô aqui no podcast dos Saberes e Afetos, Encontros com a Psicanálise, e eu tô com o Danilo, que ele faz essa bagunça aqui porque ele já é freguês, né, da casa. De muitos anos. Ele vem aqui constantemente, volta e meia, tá aqui conosco, só que agora numa produção diferente, né? Tá chique agora. Digamos que a gente evolui um pouquinho, né? Um pouquinho. Lembro da outra vez, foi tudo improvisado, fita crepe, né? Agora, no estúdio, eu fiz questão de te trazer de novo. A conversa é mais ou menos gostosa do mesmo jeito, só que com outra estrutura. Maravilhoso, fico honrado. Obrigado pelo convite. Então, agora a gente faz. 1, 2, 3, valendo. Vamos! Começou! Então, vamos lá. Eu lembro que em 2021 nós gravamos... Era 21 ou era 20 ainda? Acho que era 20, não era? Era 20 ainda? Era, porque tava a pandemia pegando. Misericórdia. Foi tipo segundo semestre, acho que foi setembro. Foi. E naquela ocasião, quando o mundo ainda era outro, um pouco mais parado, estagnado e assim, colocado em suspensão pela pandemia, nós falamos dos efeitos que a tecnologia teve. Tipo, eu lembro que você falou que foram 10 anos em um. E falamos um pouco do que ia ser a inteligência artificial. Você trouxe o seu jargão, que eu gosto muito, que é proporcionar... como que é? Proporcionar aos humanos tarefas de humanos. Você vê, o tempo passa, a memória fica ruim. Eu já ia falar, qual deles? Mas trabalho de humanos para humanos. Exatamente. Então, vamos pegar o gancho aqui e começar a partir daí. Eu primeiro quero que você se apresente, porque tem sempre gente nova, né, por aqui. E vamos começar. Vamos. Primeiro, de novo, né? Obrigado pelo convite. Realmente a gente já fez muitos papos informais, fez já uma gravação, já trocou muito conteúdo, né? Trabalhamos juntos muito tempo. Eu sou o Danilo Lira. Eu sou fundador de uma startup que lida com produtividade e insights de eficiência operacional, juntando ali humanos e máquinas, né? Bom, mudou muita coisa. Naquela época, a gente já estava falando de tecnologia ser o novo alicerce das empresas, né? E passado 3 anos e pouquinho de pandemia, eu só posso reafirmar tudo aquilo que a gente falou. Naquela época ainda era não vamos dizer que era uma aposta, porque já tinha passado um tempo, as coisas estavam acontecendo, né? Já tinha visibilidade. Mas hoje mesmo, com o pessoal voltando a trabalhar híbrido, muita empresa com dúvida se fica no home office ou não fica, a realidade ali dentro mudou. Tanto é que surgiram novos produtos, e hoje a gente fala muito de ChatGPT, fala muito de atendimentos automatizados. O ChatGPT é o último, né? Mas tem um monte de tecnologia assim vir para corroborar tudo aquilo que a gente estava falando em 2020. Então, o mundo mudou, abriu espaço para essas tecnologias. Ainda tem uma galera com medo e outra galera já abraçou e está seguindo a onda, porque não vai voltar mais, né? Quem estava esperando voltar a ser como era antes da pandemia... Não dá para voltar 3 passos para trás. Pode esquecer. O mundo mudou definitivamente. E tem sido a conversa de muitas rodas que eu tenho participado ultimamente. Sim. De evento corporativo a churrasco de final de semana. O pessoal pergunta, como é que é? O que você acha disso? Você acha daquilo? Nem eu sei, né? Tem coisa que eu consigo já navegar um pouco melhor e oferecer para pessoas em si, né? Não só para empresas. E tem coisa que está acontecendo que eu estou também esperando para ver se vai vingar, se não vai vingar, se a gente faz alguma coisa útil com aquilo, né? Porque tem muito disso. Tecnologia, num contexto de empreendedorismo ou para ajudar a vida das pessoas, ela é muito volátil. Então, tem surgido e tem morrido muito rápido. Sim. Né? Então, a gente fica ali esperando para ver o que vai acontecer. Mas acabou que as grandes empresas ajudaram a gente a solidificar esse discurso, essa ideia, né? E compreender que realmente mudou e daqui para frente é cada vez mais rápido, mais automatizado. Então, tudo valendo.
E quanto mais humano for seu trabalho, mais garantido você tá. Se você estiver ali apertando o botão, ó, tá perdido. Sim. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Hum. Porque, de fato, estamos falando muito sobre, desde as rodas oficiais e também nas extraoficiais, sociais, de churrasco até barzinho. A gente está falando muito sobre isso, inclusive até que ponto a tecnologia vai, se extrapola ou não essa subjetividade da pessoa, né? Isso também na minha área, a gente tem falado sobre isso. Uhum. Mas você sabe que eu fui tentar usar o tal do chat GPT? É. E não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Porque tem que saber pedir. Exatamente. Sabe quem me falou esses dias? A Lisbeth. Tava conversando com ela, ela é super antenada, né? E ela falou que é um grande assistente se você sabe pedir a coisa certa. Isso. Né? Mas a minha esposa, Bel, que tá em casa, um beijo, Dia dos Namorados. Dia dos Isso. Namorados. Estamos gravando na segunda-feira, Dia dos Namorados. Ela tem usado como um assistente para várias coisas. E tem um ponto importante. Tem uma carga inicial que tá ali até 21. E todo o resto que você pergunta para ele te pergunta, fez sentido ou não fez sentido? Você respondeu que sim. Ele coloca no algoritmo e aprendeu alguma coisa nova. Sim. Então, a verdade é, você tem que saber o que você vai perguntar. Dependendo do que você vai perguntar, ele vai responder. Se você fizer uma pergunta desestruturada, ele não vai aprender. Só que vai passar o tempo e as coisas desestruturadas vão acabar fazendo parte do repertório da tecnologia. E aí vai ficar mais simples de usar. Hoje, né, eu conheço poucas empresas que já usam o ChatGPT como parte de um produto. E a grande maioria está brincando ainda, não pegaram a mão de como utilizar para extrair valor. Então, não é simples de usar. É mais ou menos quando aparecem as coisas de TikTok, Instagram, quando vem evoluindo desde o Orkut, né? Às vezes aparecem umas coisas que você não sabe nem como usar ainda. Sim. Então, é mais ou menos assim. Tem a galera que começa a usar rápido e tem a galera que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas tendência é que veio para ficar. Sabe o que eu pensei aqui agora? É. Vai sair totalmente do script, mas acho que o negócio é esse. Se eu sou, como no Brasil a gente tem muita desigualdade, inclusive da educação, se eu sou um analfabeto funcional, eu não sei pedir, a minha curva de aprendizado ela é maior, né? Porque eu não consigo, talvez, aprender as coisas com facilidade, com agilidade. Não consigo acompanhar tudo que a educação talvez proporcione. Mas a máquina vai conseguir. Uhum. Então, essa curva de aprendizado para a inteligência artificial ela é menor, obviamente. Mas eu acho que a grande sacada... Duas coisas distintas, né? Uhum. A inteligência artificial vai aprender, sim. Vai aprender a linguagem culta e a linguagem popular, vamos dizer assim. Né? E o cara que não sabe usar tecnologia vai estar habilitado para usar tecnologia. E eu posso te dar exemplos, né? O WhatsApp, no Brasil, a função mais utilizada é áudio. Uhum. E tem uma estatística para dizer quem usa mais texto, né? Não lembro, mas eu lembro que no Brasil, é absurdamente maior o índice de áudio utilizado do que em outros países. Alexa, né? Quantas e quantas vezes você não vê vídeo das pessoas conversando com a Alexa sem saber o que está perguntando, ou parte de música, ou só cantarolando alguma coisa, e ela consegue entender. Então, assim, apesar de existir uma barreira de uso de tecnologia, ela vai ser, eu acho que vai ser menor do que a gente imagina. Logo, logo, as pessoas vão estar conversando com a máquina e não vão perceber. Hoje percebem. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem parentes no interior do Brasil que são analfabetos e se comunicam com áudio, né? Pega ali, grava um áudio, manda e repete, não sei o quê. Vai ter gente conversando com máquina porque já não vai precisar de um conhecimento específico, vai estar cada vez mais humanizada essa interação com a tecnologia. E isso é a parte fantástica. Sim. Então, quebra essa barreira. Aí você fica, putz, o cara vai substituir emprego de tal ou daquilo, não sei o quê. É verdade, vai. E, ao mesmo tempo, não vai ser uma parcela pequena que vai conseguir usar. Todo mundo que fizer uma pergunta vai receber uma resposta. Talvez não seja aquilo que você esperava, mas vai ter uma resposta.
Então, para fazer um bolo, preciso quebrar os ovos. Exatamente. E aí, perder um determinado número de empregos ou de posições, talvez sejam esses ovos para um todo que é maior. Mas é difícil porque eu trabalho com tecnologia e trabalho numa camada ali de empresas que lida muito bem com tecnologia, né? Sim. Então ali eu consigo perceber melhor. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que tem muita coisa para ser feita que ainda precisa de muita gente. Sim. Né? Então, eu ainda acredito fielmente que essa galera vai migrar. Tenho conversado com uns amigos que eles perguntam, mas e aí, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Não sei o quê. Putz, o Brasil, o PIB é meio dividido entre indústria, serviços, depois agro, alguma coisa assim. Mas quando a gente olha para agroindústria, a quantidade de pessoas necessária para entregar aquilo que é produzido é cada vez menor, né? Uhum. Você não tem mais 1 milhão de pessoas numa fábrica de carro apertando parafuso. Sim. É um cara que dá aquele totozinho para fechar a porta, tá tudo pronto. No agronegócio, o cara vai para um prédio, não sei aonde, controla uma máquina remotamente e cobre hectares e hectares só com 10 pessoas, coisas assim, né? E ali tem uma camada de serviço, de comércio, de assistência, que ali é muita gente, né? Então, eu ainda acredito que essa galera vai migrar e vai se encontrar por um período. O que a gente precisa entender, assim, como sociedade, como a gente se organiza para que as próximas gerações continuem tendo alguma coisa para fazer. Senão, realmente, não vai ter. Imagina quando começar a chegar as entregas com drone na sua casa. Não vai ter nenhum entregador mais. Agora, lógico, futurologia, eu posso falar o que eu quiser, né? Sim. É uma aposta, né? Exato. Pode ser que a gente acerte, pode ser que não. Mas, tem carro dirigindo sem motorista, o metrô não tem mais o maquinista, né? Sim. Tem um monte de coisa acontecendo que prova que não vai precisar desse tanto de gente para fazer coisas muito mecânicas, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essa galera. Muito louco. Agora, a teoria lá do salve-se primeiro, né? Da máscara de oxigênio no avião, a gente, quem conseguir entender essa mudança agora, se prepara e se salva primeiro para depois começar a olhar em volta e falar, putz, o que eu faço com essa galera? O que eu faço com esse primo? O que eu faço com esse tio? E assim por diante. Sim. Eu vou chegar no ponto de protagonismo, mas antes disso, eu quero falar do que você está acompanhando dessas mudanças nos teus clientes. Se as pessoas estão migrando para outras posições, que posições são essas? No agora. No que você já implantou de 2020 para cá. No agora, mas aí, de novo, respeitando a minha visão de bolha, né? Sim. É difícil falar de gente que saiu e não tinha muito o que fazer. Mas na minha visão, tem muita gente que me procura para falar de educação. Para falar, putz, tô vendo que esse negócio aqui vai automatizar parte do que eu faço. Como é que eu faço para participar? Ou como é que eu faço para aprender? Então, eu converso com muita gente que quer aprender alguma coisa de tecnologia, que quer aprender alguma coisa de programação, né? A gente saiu um estudo na semana passada do Google que fala que só em São Paulo, até 2025, são 500 mil vagas sem profissionais habilitados para exercer a profissão. Então, hoje, essa galera que eu tenho contato nessas empresas tem curiosidade de aprender mais sobre tecnologia. Mas aí, de novo, respeitando essa camada que eu tenho visão, eu não conheço a galera que saiu dali e foi fazer outra coisa tanto, mas eu tenho mais contato com a galera que estava ali vendo o que estava acontecendo, me procurou para perguntar como é que faz. E aí, às vezes, eu indico um curso, às vezes a própria pessoa se vira e, na maioria das vezes, se recoloca com coisa de tecnologia. Sem precisar muita experiência, sem precisar ter aprendido tudo de tanta falta, né, de mão de obra que tem para entregar essas coisas. Então, tem muita gente migrando para a área de tecnologia. Isso eu consigo falar com certeza. O resto da galera, eu não tenho tanto contato, né? Não consigo dizer tanto. Sim. A gente sempre troca ideia, né? E a gente brinca também, né? Do empreendedorismo. E você fala, eu tava nessa porque eu achava legal. Eu tava nessa porque eu achava divertido. E tem, claro, um outro lado dessa história que também é de muito trabalho, trampo, é sangue, suor e lágrimas.
Eu falo que é contar também com uma instabilidade, inclusive financeira, Muita. emocional, Noites de insônia, boletos boletos chegando. folha de pagamento para pagar né, aquilo tudo. Exato. Mas tem um lado interessante, e eu quero pegar o gancho pensando nessa subjetividade, já que a gente também está falando de tecnologia e máquinas, que para empreender, exige do empreendedor protagonismo? Exige muito, né? Eu tenho um pouco essa dificuldade, às vezes. Porque, apesar de falar muito, eu não tenho aquele cacuete de vendedor de insistir tanto. Eu gosto de convencer a pessoa que ela precisa daquilo que eu estou oferecendo. Se ela não se sente convencida, eu não consigo forçar muito. E eu conheço vendedor que consegue e tem bons resultados, né? Então, precisa, sim, de protagonismo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com coisa que você vê de empreendedorismo na internet, do tipo, tudo depende de você, tá tudo na sua mão. Isso é buchitagem, né? Não é bem assim que funciona. Explica para as pessoas o que é buchitagem. Buchitagem. É baboseira, groselha. Depende de onde você está no Brasil. Caô. Isso aí não existe. Existem muitas coisas inseridas no contexto do empreendedorismo que às vezes não vai dar certo mesmo, né? Você vai chegar às vezes você tem uma solução legal que resolve um problema, mas o mercado não está maduro para te receber. Às vezes você não tem a opção de trabalhar o mercado até que o cara descubra que precisa daquilo, né? Você precisa comer. Então você volta a trabalhar para qualquer uma pessoa que pague ou vai vender qualquer coisa que alguém compre, né? Mas isso não muda que eu acho que essa grande sacada que a gente fala muito, que se você não acordar e fazer o possível para vender aquelas coisas ou para viabilizar um negócio e tudo mais, no final do mês é você que não paga o boleto. Uhum. Né? Então, era muito mais confortável quando todo dia 15, todo dia 30 pingava alguma coisa na conta e você tinha certa previsibilidade. Né? Uhum. E agora, quando você sai desse ambiente mais confortável, você tem que fazer acontecer. Agora, eu sempre falo isso, né? Puta, se der errado, a galera que quer mesmo vai fazer outra coisa, né? Sim. Nem sempre empreendendo sozinho ou volta para o mercado formal de trabalho. Quem desenrola vai desenrolar em qualquer situação. Aí acaba fazendo acontecer alguma coisa para... Eu gosto de falar para a galera assim, que eu me preparei bastante para fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Então, eu tinha dinheiro guardado. Eu fiquei 18 meses sem ganhar R$1. Até os 24 meses ali, quando vinha algum real, era coisa realmente muito pouca, muito pouquinho. Uhum. Né? E eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, todo. Eu tinha uma expectativa de não gastar tudo. E quando chegou um mês que eu falei, caramba, agora acabou. E eu tive muita sorte que do momento que acabou para frente, começou a dar um dinheiro justo. Que dá para pagar as contas, que não fica nada para trás. Eu tenho um suporte incrível da minha família, então quando dá alguma coisa errada, sempre tem a Bel ali para pegar na minha mão e falar, não, calma, senta aqui, a gente se ajuda e tal. Então, disso eu não posso reclamar, mas tem uma galera que não tem. Então, se aventurar nesse negócio de empreender porque é divertido, porque é legal, porque não sei o que primeiro passo... É buchitagem também. É o primeiro passo para dar errado. E é engraçado que eu tô me escutando e tô lembrando dos programas de empreendedorismo que eu escutava e falei assim, nossa, que coisa horrorosa a pessoa tá falando, não tem nada a ver. Mas é basicamente isso, se prepare. Se você chegar lá na frente e tiver que pagar um boleto e não tiver nem o negócio pronto, nem dinheiro na conta, não tem ninguém que vem te salvar, não. Né? Se prepare bem para lidar com esses imprevistos. Sim. Agora, o quanto é preparar para você é diferente. Para mim, podia ser não sei quantos R$1.000, para outra pessoa um pouquinho menos e tal. Meu negócio levou mais tempo para dar certo do que eu esperava também. Né? Uhum. Tem coisa que acontece mais rápido, mas se você não estiver preparado, você não tem calma para trabalhar naquele negócio que você acredita. Esse que é o grande ponto. Sim, sim.
Não dá nem para crescer, para aprender, para ter flexibilidade para mudar, né? Porque na tranquilidade você consegue pensar no plano B, no plano C, no plano D. Quando você está no desespero, você vai com o que dá. Exato. Vai fazendo qualquer coisa e aí, Sim. sei lá, acaba você perdendo a sua trilha ali. Você tem que saber para onde você tá pisando, né? Pelo menos para onde você tá apontando. Se vai dar certo ou não, você não sabe qual caminho você vai pegar, mas indo para aquele lugar Sim. já é um bom caminho, vamos dizer Sim. assim. Então tem que tá preparado. Sim. Esse final de semana me fizeram uma pergunta e eu vou te estender essa pergunta. O corporativo, trabalhar CLT, aquela coisa previsível do pinga-pinga do dia 15, do dia 30, ou até a política que envolve o sistema, isso te seduz? Não. Hoje não mais. Não mais. Mas já me seduziu muito. Eu acho assim que em alguns momentos da minha carreira corporativa eu pulei alguns steps por necessidade da empresa e às vezes por protagonismo meu ali. Teve os dois momentos. Mas chegou uma hora que depois que eu saí, a politicagem mais me atrapalha do que ajuda em qualquer coisa. E aí eu até navegava bem ali naquelas condições no mundo corporativo, entendia as necessidades individuais de cada um, né? E agora que eu lido com a minha própria empresa, eu não me sinto confortável quando eu vejo isso acontecendo lá dentro, apesar de ser uma empresa pequena, né? Das pessoas defendendo interesses ali. E pior, quando eu estou falando com o cliente, estou sabendo o que está acontecendo e não posso falar assim, putz, meu, tá, entendi. E aí a gente joga junto. Não vou mentir que a gente sempre tem ali contato com alguma coisa que te chama de volta, né? Ou te chama de volta. Te convoca, que vai ali fazer um flerte. Não, e tem a situação pior, né? Que os grandes organismos ali do mundo espiritual, vamos dizer assim, eles te acessam e te propõem coisas do tipo, putz, dá para acelerar a sua empresa aqui, ali, de tal forma assim, de tal forma assado. E aí, quando você põe a cabeça no travesseiro, você percebe que transformar a sua empresa ali e acolá daquele jeito é fazer ela se tornar um organismo corporativo nos moldes tradicionais que nem sempre te traziam prazer ali mesmo, né? Então sempre tem alguém perguntando assim. Entre perguntar, entre oferecer e dar certo é um caminho muito longo, mas sempre tem alguém ali perguntando. Então você tem que saber onde você está se metendo. Agora, como você, como fundador de alguma coisa, seja a sua barraquinha de pastel, a uma marca e tudo mais, tem a sua marca pessoal. Então tem algumas coisas que você consegue dizer, putz, aqui não faz isso, aqui não faz aquilo e tudo mais, né? Lá que você está muito longe da cadeia de comando. Você é um moedor de. Tá no moedor de carne. Mais ou menos assim, né? Apesar da a gente convivia com gente Né, muito relevante, é né? isso, são cargos gerenciais, mas mesmo assim, Mesmo assim, tinha um monte de gente antes. Mesmo assim tinha um monte de gente que mandava mais. Sempre tem. E aí, você tem que fazer o que mandam, né? Tem que fazer o que te pedem. Então, não tenho mais não me sinto tão seduzido pelo mundo corporativo. Se eu disser para você que eu nunca mais vou voltar, eu estaria mentindo. Acho que um dia o caminho natural é ter uma fase aí de transição para algum modelo, ou que a minha empresa se torne muito mais alinhadinha com esse padrão corporativo por N motivos, ou que depois de resolver esse projeto vou acabar resolvendo outro e tudo mais. Mas agora o que eu vejo de grande vantagem é que eu já estive dos dois lados. Isso, eu concordo. E aí eu tenho uma visão completamente diferente. Então as pessoas perguntam, né? A gente tem um amigo em comum que ele fala, cara, o que você está fazendo é melhor do que o MBA, fica tranquilo. Quando você voltar, se você precisar voltar, espero que não, você vai estar bem preparado. E é meio isso, assim. Porque quando eu converso com a galera reclama de algumas coisas, eu falei, puta, sei do que você está falando. E aí um outro fornecedor reclama, eu falei, puta, também sei do que você está falando, né? Mas hoje eu tô super tranquilo assim com a Evope, com o caminho que a gente está fazendo, com tudo que a gente fez sozinho, né? A gente das companhias que a gente conversa, assim, a gente é das poucas startups que estão rodando com certa saúde financeira, que não tiveram investidores e tudo mais. Então, está indo bem.
tá indo bem dentro do que eu considero bem, né? Depende da cartilha que você usa. Mas se aparecer alguma coisa super interessante no momento certo, eu nunca diria nunca. Agora, eu acho que eu votaria pelo motivo certo. Por status mais assim, acho que já não me pega mais. Eu recebo algumas sondagens também, assim. E para quem me conhece, faz esse tipo de sondagem, que já de alguma forma consegue ver os dois lados dessa moeda. Aí eu recebo umas sondagens assim: eu te ofereço tanto, você fica. Eu sei que o que eu vou te oferecer é uma posição limitada para aquilo que você está fazendo hoje, mas talvez seja interessante por este motivo, você consegue influenciar dessa forma. Então, para quem me conhece, que faz essa proposta meio indecente, já coloca o número na mesa. E eu confesso que às vezes me seduz. Eu ainda tenho vontade de voltar num outro contexto. Eu ainda quero voltar, talvez, para uma posição de conselho, mas eu quero voltar como conselho também, né? Quero influenciar de uma outra forma agora. E é engraçado porque quando eu estava no corporativo, eu não era muito das políticas. Eu não sou muito polida. Eu sou educada, mas eu sou direta, pragmática quase. Então, para mim era muito difícil o relacionamento num contexto de política mesmo, né? Política interna e assim. Só que para empreender, você desenvolve aquilo que eu via como negativo de uma forma muito mais sutil. Então, a comunicação que antes era fluida, hoje é intencional. Tanto nas redes sociais, no que você vai escrever, nos fóruns que você vai escolher frequentar, os grupos que você vai se posicionar. Então, é muito louco, né? Porque eu sempre me pergunto... É conveniente também, né? Conveniente. Mas eu acho que o contexto ele muda do ponto de vista que quando eu falo com... Hoje eu falo de CEO a um analista ali de processo, né? O que muda é que quando você está dentro da empresa, o seu objetivo primário é atingir o budget, né? E apesar de ter um produto, de ter um valor, de ter toda aquela cartilha lá esqueci agora. É valor... Missão, visão e valores. Exatamente. Apesar de ter tudo aquilo, no final do dia, os caras matam a mãe para entregar o número, né? Às vezes eu me sentia assim. Tipo, não tem nada a ver com aquilo que a gente planejou no começo do ano, mas aquilo vai fazer o número, então se faz. Hoje, quando eu ofereço solução, ela necessariamente está ligada a uma dor. Então, você acaba falando com uma pessoa que quer resolver um problema. Sim. E isso muda completamente o tipo de política que você vai fazer. Porque às vezes a própria pessoa fala assim, eu quero resolver. Eu gostei disso, não gostei daquilo, não sei o quê, mas eu tenho uma pessoa aqui que tem uma objeção. Vamos trabalhar junto contra a objeção. Né? E às vezes você chega num resultado legal. Quando você está lá, a objeção não é necessariamente do negócio. A objeção é muito personificada. E é ali que você tem a dificuldade. Porque você sabe que não faz sentido. Sim. Né? Quando você está do outro lado e tem só mais um ela que quer fazer junto, cara, vocês conversam ali e vai desenrolando. E fica... No geral, você chega no final, na solução. Então, ter contato com quem quer resolver problema resolve esses paradigmas aí. Na verdade, esse desconforto com a política. E de resto, você vai fazer política o resto da vida, né? Eu vejo assim também, porque eu faço mais coisas hoje e consigo fazer mais usando do relacionamento do que estando numa empresa. Mesmo que eu não tenha a máquina por trás, porque a máquina também ajuda. Ajuda muito, nossa senhora. Nossa, será que é poder ficar num hotelzinho com café da manhã gostoso? Eu tô fazendo um evento que é um mesmo modelo daquele que eu fazia, gastando R$500 mil, só que agora eu tenho que fazer vendendo ticket, né? É o mesmo amor? Claro, é o mesmo amor, mas é o mesmo prazer? Não
necessariamente. Porque dá muito mais trabalho, né? Sim, Pois sim, é. é diferente. E conta também com o meu protagonismo de ir lá e vender, fazer as coisas acontecerem. Nossa, mas eu dou muito mais valor pro dinheiro hoje em dia. Sim, eu também. Aliás, tem uma coisa que é muito diferente, né? O dinheiro da empresa é uma coisa, o dinheiro do Danilo é outra. Explica para as pessoas aí. Faz uma aulinha do Sebrae. PJ é uma coisa. PJ é uma coisa. PF é outra coisa. Existem responsabilidades com as outras pessoas. A gente tem alguns funcionários e tudo mais. Não é uma situação de unicórnio, de empresa investida que fica ali pintando parede toda semana e fazendo Motivacional. eventos ali de integração e tudo mais. É um negócio mais contadinho e o dinheiro de quem trabalha, né, dos meus sócios, dos funcionários, é tipo realmente um bolo muito menor, porque a gente pensa na empresa daqui para 6 meses. Tudo dá errado, né? A gente precisa ter alguma coisa ali para se manter e ficar ali trabalhando com isso. E aí eu preciso, às vezes, alugar um carro para ir num evento, pagar o patrocínio do evento, e eu alugo o carro mais barato. Eu vou dormir fora, eu fico no hotel mais barato. E aí eu olho para trás e falo assim, meu Deus, olha o que a gente faz quando o dinheiro não é nosso, né? Então eu levo muito mais a sério isso, essa eficiência, né? E agora, eu acho de verdade que tem gente que merece ganhar muito dinheiro, porque ele gera muito dinheiro, né? Mas a gente desperdiça muito, muito. Como não sai do nosso bolso e é essa estrutura, né, muito pesada, e o cara que olha para esse número está muito longe, para ele também é normal. Sim. Né? Então hoje, sentado nessa posição, nessa cadeira, eu entendo o quanto dá para fazer com muito menos. E isso, assim, para mim, é bizarro de absurdo. Sim. Porque eu tenho muitos amigos que continuam no mundo corporativo, que fazem umas coisas que eu fico pensando, cara... Será que as pessoas sabem quanto isso custa, né? E outra, quando você vai gerar a partir desse investimento? Você tem ideia? Não tem ideia. Não, na verdade precisa. Porque eu falei, não, precisa, mas eu preciso entender se você consegue chegar no outro lado da conta. Para cada $1 que você gastou aí nesse final de semana de networking, quantos dólares você vai gerar? Eu vou dar uma conta aqui só para fazer um merchan, tá? Tá, vamos. A cada $1 investido em saúde mental, voltou 4, tá? Aí. Saúde mental super importante. Super importante. Não, vale muito a pena. Muito a pena. A gente tem um indicador no Evopo que fala de burnout. E a gente liga um sinal vermelho com sirene alta e tudo mais para os nossos clientes olharem para esses colaboradores que trabalham muito, tem pouco entretenimento, tem muito engajamento. Porque realmente, se o cara ficar doente ou se o cara resolver ir embora, porque trabalhou muito mais do que deveria, o custo para fazer toda a engrenagem girar de novo é muito alto. Sim. É muito alto. Então você tem que saber onde você está colocando dinheiro. E a gente desperdiçava muito quando tinha aquela estrutura por trás bancando o padrinho, né? Sim. O padrinho. Então, gastava grana que assim, ninguém perguntava para onde ia. Você também não tinha preocupação de se era bem gasto ou se não era bem gasto, porque... não saía no final do mês do seu bolso, né? E ninguém cobrava resultado. Então, hoje eu tenho isso muito mais claro. O que é luxo, o que é necessidade, sabe? Também. Agora, que faz falta às vezes. Ficar num hotel no andar alto, com vista bonita. Eu digo que quando você reclamava dos nossos almoços de R$80, eu acho que eu concordo agora. O ticket não durava 15 dias, pô. Precisava. Não precisava. Aí comia R$80, tomava sorvete e falava que tava gordo. Comia risoto 4 vezes na semana no almoço. É isso. Sorvete. Tava sempre dieta e duro, né? E duro. É isso. Nunca dava até o final do mês o vale-refeição, o ticket, sei lá. Muito bom. Mas é isso. Você aprende a lidar, né? São realidades diferentes. Você precisa aprender a navegar nessas duas realidades. Vejo minha experiência passada com outros olhos hoje. Olhando para trás. E admiro uma galera que eu encontro que ainda estão nas mesmas empresas, fazendo coisas muito parecidas, né? E a galera fala, puta, você tá numa vida legal, você tá não sei o quê. E a gente sempre acha que a grama do outro é mais verde, né? Sim. Eu falo, não, cara, eu sei que tá bem. Porque realmente aconteceu muita coisa no mundo. Você continuou aqui
A galera gosta do que você faz, porque senão você tinha saído, né? E tá vendo tudo isso acontecer com certo conforto. Então, eu não esperava chegar nessa conclusão. E principalmente depois de pandemia e tudo mais, a gente está brincando aqui de saúde mental, mas, nossa senhora, o que eu tive de suporte, né, de psicólogo e tudo mais, não está escrito. Senão, não tinha dado conta de manter o plano rodando. Sim. Precisa estar preparado. Então, Sim. Invistam na coisa certa. É isso. É isso. Vamos... Acho que estamos chegando ao fim do nosso encontro. Eu falei que passava rápido. Passava muito rápido. Senhor. O que você queria deixar como recado dessa sua trajetória? E na psicanálise a gente fala que a gente só consegue olhar para as coisas a posteriori, que é isso que a gente está falando. A gente só consegue comparar a vida que a gente já teve olhando pelo retrovisor, né? Então, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que nos ouvem sobre sua experiência. Nesse último ano, e nós estamos aqui, vocês que podem ver em qualquer momento, né? 12 de junho de 2023. 2023 tem sido um ano de muito altos e baixos, né? Acho que a gente entrou no ano com muitas expectativas, teve uma confusão danada final de 2022, comecinho de 2023 também. Então, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, se ia ser bom, se ia ser ruim e tudo mais. E no meio desse caminho, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de lazer, né? E que eu fui convidado pela chefe da minha esposa para conhecer lá o dia a dia deles, porque a gente estava viajando junto, era mais ou menos perto na mesma região e a gente foi até lá. E eu um dia saí para jantar com ela e com o marido e falei para ela que eu estava impressionado em como ela tratava as pessoas, né? É uma empresa familiar na terceira geração, né? E mais ainda, como as pessoas tratavam ela. Então, eu não estive em nenhum momento naquela viagem que tinha um time de 20 pessoas, em que as pessoas estavam fora e mudava a atitude porque alguém não estava ali, né? E aí eu falei isso para ela, falei, como é que, né, como é que você chegou nesse modelo de gestão? Porque ela, antes de trabalhar na empresa, trabalhou no maior banco da Espanha, né? E chegou a um cargo super alto e ela garante que tratava as pessoas da mesma forma. Não é só porque ela está na empresa familiar agora que ela trata diferente. Então, no bancão, com todos os seus manuais e tudo mais, ela era assim com as pessoas. E na empresa que é da família dela, ela também continua assim. E aí, ela me falou um monte de coisa sobre que a gente precisa entender a importância das pessoas dentro da engrenagem, né? Então, se não fosse as pessoas, ela não teria aquela empresa daquele tamanho, não entregaria resultado nenhum, não teria nem onde trabalhar hoje, e ela se diz muito realizada. E aí, eu não lembro em que momento do papo que eu olhei para Isabel, minha esposa, e cheguei à conclusão, né? A gente falou assim, putz, olha só que lição que a gente tem de um momento completamente inesperado, que era para ser só de lazer, vinho e muita comida, mas a lição que eu aprendi foi que a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo. Então, apesar da cobrança, apesar desse momento complicado de mundo, de transformação, de pressão, de cada vez mais velocidade, quando a coisa estiver muito apertada, se você estiver se cobrando muito, aprenda a ser mais gentil com você. É a primeira ação que você precisa tomar para encontrar a saída para um problema. Porque se você se comparar, colocando no meu contexto, né? Se eu comparar o que as empresas grandes fazem quando tem uma dificuldade de fechar um negócio, eu não vou conseguir, porque eu não sou uma empresa grande. Se eu comparar o que um profissional de 50 anos faz quando tem um problema para resolver, eu não vou conseguir, porque eu não tenho essa caminhada toda ainda, né? E nesse dia que a gente estava ali naquele jantar com aquelas pessoas mais vividas e tal, e que com uma experiência incrível, a gente se tocou de que a gente precisa ser mais gentil. Então, meu grande desafio de 2023 é tentar ser mais gentil comigo mesmo, para ver como é que eu saio do outro lado sem me esfolar tanto, vamos dizer assim. Porque a gente acaba se envolvendo muito fortemente com o projeto, né? E não tem esse olhar de cuidado com a gente mesmo. Olha para o outro, tenta cuidar do negócio, tenta cuidar do profissional, tenta cuidar do... E não olha para você mesmo. Então, seja mais gentil com você mesmo.
Eu lembrei de uma frase que é do Jung, que ele fala assim: saiba todas as técnicas, conheça todos os métodos, mas ao falar com uma alma humana, seja outra alma humana. É basicamente isso. Isso. Muito bom. É isso. Bom, Mais uma vez, obrigada pela sua presença. imagina, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer. Sempre parte 2, parte 3, parte 4. Dá para falar 3 horas, escrever um mestrado, um artigo e a gente ainda vai ter papo para Boa, trocar. anota tudo que a gente falou aí, você vai ver que daqui a 2 anos você me cobra. Vamos ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Sim. Vou chegar no meu carro voador, talvez? Não, mas não vamos demorar tanto tempo, né? Pra você voltar. É que as coisas são tão rápidas assim, não, é verdade. Vamos fazer antes. Você pode voltar em 6 meses? Posso voltar em 6 meses. A gente tem já um encontro marcado segundo semestre, né? Vamos falar bastante aí. É isso. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, gente. Beijo. Tchau.